Doutor, meu marido não me procura mais. Volta e meia, chega no consultório pessoas com essa queixa. Isso é um assunto que aflige muitos casais, porque a hora do sexo é a hora da conexão, é a hora da troca de carinhos, é a hora de resgatar aquelas conversas íntimas que normalmente não acontecem no cotidiano. É a hora de reestruturar várias situações, inclusive a possibilidade de novos bebês, de novos filhos, de aumentar a família. Quando essa conexão está com deficiência, quando não há procura de um dos cônjuges, né? Isso gera muita frustração no casal. Então pode gerar problema de autoestima. Será se eu não estou bonita? Será se eu não estou bonito? Gera problemas com relação à confiança. Será se existe outra pessoa que está satisfazendo esses desejos? Mas eu vou explicar para vocês vários motivos que podem gerar essa dificuldade de procura do homem por a mulher ou por outro homem se for um casal homossexual. Então vou esmiuçar fatores biológicos e psicológicos que podem interferir no desejo sexual. Então, existe até um transtorno psicológico que a gente chama transtorno do desejo sexual hipoativo, que é quando os sintomas permanecem por mais de 6 meses e tem correlação clínica. Você percebe clinicamente que existe um fundamento para isso e pode ter bases psicológicas nisso. Então, está no manual de transtornos mentais chamados DSM-5, tá? Mas não é só questões psicológicas que podem interferir no desejo sexual do homem. Existem outras. Então, existem questões que podem ser hormonais, existem questões que podem ser endócrino-metabólicas, existem questões que podem ser medicamentosas, existem questões que podem ser comportamentais e existem questões que podem ser psicológicas, tá? Então vamos esmiuçar cada uma delas e sugerindo possíveis tratamentos, possíveis soluções para cada uma delas. Começando, gente, por questões endócrino-metabólicas, né? A baixa de alguns hormônios, principalmente a testosterona, podem contribuir para que o homem tenha menos desejo sexual. E a testosterona está assim, ó, com a dopamina. Então a dopamina está responsável pelo prazer, pela excitação, pela busca, para depois ter a recompensa. E a testosterona é pela procriação, né? Pelo desejo, pela ereção, tudo isso vai estar relacionado juntos, né, a testosterona e a dopamina. E como é que a testosterona é produzida, gente? A testosterona é produzida através da liberação do hipotálamo, que é uma estrutura que está dentro do nosso sistema nervoso central. Esse hipotálamo libera o GNRH. O GNRH vai agir na hipófise, e a hipófise, que está logo à frente do hipotálamo, que é uma glândula semelhante ao tamanho de um grão de feijão, vai liberar o LH e o FSH. O LH e o FSH vão agir lá nos testículos. Então, o LH vai estimular as células de Leydig a produzirem a testosterona e o FSH vai estimular a produção de espermatozoides. Em algumas situações, pode haver interferência nesse eixo, que a gente chama eixo hipotálamo, hipófise, testículos, né? Ou gonadal. E isso pode reduzir a liberação de hormônios que vão estimular a produção de testosterona e também de espermatozoides. Quais são os fatores? Um deles é aumento de prolactina. Prolactina elevada pode inibir a liberação do GNRH, que vai inibir a liberação do LH e do FSH, que pode reduzir a produção de testosterona. E isso pode fazer com que esse homem tenha menos desejo sexual. E o que é que faz aumentar a prolactina? Existem tumores benignos, né? Que são os prolactinomas. Tudo que termina com oma é tumor benigno, tá? Então, os prolactinomas, eles podem aumentar a produção de prolactina e a prolactina inibe a liberação do GNRH, que vai inibir a liberação do LH e do FSH, que vai reduzir a produção de testosterona. Normalmente, esses prolactinomas estão na glândula hipófise, tá? Isso pode aumentar a prolactina. Mas não somente isso. Existem alguns medicamentos que podem favorecer o aumento da prolactina. Quais são esses medicamentos? Antipsicóticos. Alguns medicamentos antipsicóticos que são utilizados, por exemplo, até para transtorno de ansiedade, podem serem utilizados para tratamento de esquizofrenia, podem ser utilizados para outras situações, né? Porque o medicamento chamado antipsicótico não é utilizado só para uma crise psicótica, mas também para outras situações, pelo seu mecanismo de ação. Eles interferem em receptores de dopamina. E a dopamina vai ser responsável pela inibição da prolactina.
Então, se eles bloqueiam receptores de dopamina, pode haver um aumento de prolactina. Então, esse pode ser um efeito colateral dos antipsicóticos, o aumento da prolactina. E aí você acaba reduzindo tanto a ação de dopamina quanto o aumento da prolactina, que tudo isso vai contribuir para a redução do desejo sexual em pessoas que utilizam esses medicamentos, tá? Outras questões que podem aumentar a prolactina são alguns medicamentos que são, por exemplo, procinéticos, certo? Esses medicamentos, como por exemplo, domperidona, eles podem aumentar, digamos, a prolactina, porque eles agem inibindo a dopamina. Eles podem inibir a dopamina e aumentar a prolactina. Então, isso pode contribuir para que também haja uma redução, como efeito colateral, da produção de testosterona, tá? Então, prolactina foi um dos fatores que, aumentados, podem contribuir para a redução da testosterona e, consequentemente, para a redução do desejo sexual nos homens. Outros hormônios que podem contribuir para isso são, por exemplo, a insulina. Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. O pâncreas é um órgão em forma de sapato que está aqui atrás do estômago. Esse pâncreas, ele é fundamental no nosso metabolismo. Então, ele produz a insulina. A insulina é responsável por pegar a glicose que veio da nossa alimentação, tudo que a gente consome que vira carboidrato, né? Tudo que é carboidrato, no final do intestino vai virar glicose. E a glicose vai ser direcionada pela veia porta para todo o nosso corpo. E aí, alguns tecidos do corpo precisam da insulina, para a insulina vai lá nas células desses tecidos, abre o canal da glicose para que a glicose entre nas células. Em situações do excesso de insulina, como por exemplo, numa resistência insulínica ou num diabetes mellitus, esse excesso de insulina, né, pode agir nas células testiculares, tá? O que é que vai acontecer? Essas células de Leydig, elas precisam da insulina para que ative, né, para que a insulina pegue, ou para que essas células de Leydig peguem o colesterol da corrente sanguínea e transformem em testosterona, certo? Elas precisam da insulina em doses adequadas. Quando há um excesso de insulina, essas células de Leydig também ficam com resistência a essa insulina. Então essa insulina não tem tanta efetividade. E aí o metabolismo energético dessas células de Leydig pode ficar deficiente. E aí a produção de testosterona fica deficiente. Além do mais, uma resistência insulínica, o que é que vai fazer? Vai agir no corpo todo, aumentando a inflamação. Então você aumenta que tem NF-alfa, interferon, fatores inflamatórios que vão fazer com que receptores do seu corpo fiquem deficientes. Então, um receptor ele precisa de cada vez mais estímulo para ter antes o resultado que ele teria com menos estímulo por conta dessa inflamação crônica provocada pela resistência insulínica, por um diabetes mellitus, por exemplo. Além do mais, uma resistência insulínica e um diabetes aumentam a quantidade de glicose circulante na corrente sanguínea, né? Porque a glicose não está entrando nas células por conta da resistência insulínica, e aí ela aumenta na corrente sanguínea. E essa glicose, ela se liga em muitos tecidos do corpo, inclusive tecidos que têm colágeno, né? Então é o que acontece, que a gente fala de glicosilação. Então essa glicose, se ligando em tecidos do corpo, podem provocar problemas neurovasculares. Então os nervos ficam com menos sensibilidade, né? Principalmente nervos que vão inervar a região genital, para responder a estímulos, para contribuir para a ereção. E também questões vasculares, porque esses machucados, essa glicosilação nas artérias, gera cicatrização dessas artérias. Então, um tecido que antes era elástico, tecido muscular liso, vai se tornar uma fibrose, que é o que? Uma cicatriz. Então, é um tecido que não tem mais tanta, digamos, dilatação. E aí o fluxo sanguíneo passa com menor, digamos, velocidade, com menor fluidez por conta desses machucados que o excesso de glicose faz. Então, tudo isso pode contribuir tanto para menos vascularização de nervos, que gera problemas neuronais, né, que é a neuropatia diabética, como problemas vasculares. Porque o órgão sexual masculino, para ter uma ereção, ele precisa estar cheio de sangue. Então, há um relaxamento da musculatura lisa para que o órgão, né, o corpo cavernoso do pênis, se enche de sangue. Se você tem um problema nessa musculatura lisa que foi substituída por tecido de fibrose, não tem mais tanta dilatação para a chegada de sangue, então a nutrição do órgão sexual masculino fica deficiente. Aliado a uma neuropatia que você não responde mais os estímulos tão bem, tudo isso pode contribuir para menos ereção. Então a gente ainda está no tópico das questões hormonais, né? Que geram questões fisiológicas. A primeira que a gente falou foi prolactina, agora falamos da resistência insulínica, né? Outras questões que podem baixar a testosterona são
apneia obstrutiva do sono, síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Se o seu marido ronca, se ele tem despertares noturnos, com o coração disparado, se ele tem sonolência diurna, se ele cochila com facilidade, isso pode ser um sinal que ele tenha síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. O que seria isso? Quando ele está dormindo, que ele vai passando pelos estágios do sono, a gente tem os estágios do sono, né? Sono superficial, sono profundo, sono não REM e sono REM, certo? Sono não REM é o sono de não movimento rápido dos olhos, e o sono REM é o sono de movimento rápido dos olhos. Normalmente no sono REM, que é o sono que a gente sonha, tem a produção de alguns hormônios, inclusive testosterona. E a gente tem que passar, em média, por cinco sonos, né? 5 estágios de sono durante a noite. Então, cada estágio de sono que vai passar por todas essas, digamos, divisões desses estágios, dura 90 minutos. A gente passa em torno de 5. Então, 90, né? 180, 270, 360, 450. Isso dá 450 minutos, que dá um pouco mais de quase 6 horas, né? Em média, a gente tem que passar por isso. Obviamente, ideal que se passe pelo menos 8 horas de sono, mas em média a gente tem que passar por isso. E nesses estágios do sono, eles vão ser importantíssimos para regular a produção de insulina, para aumentar a produção de GH, de testosterona, certo? Para fazer higiene do sono. Durante o sono, o homem tem, em média, 13 ereções, que é tudo para a questão da vitalidade dos órgãos sexuais. Pode ter até 40 ereções, mas em média pode ter de 13 a 40. Então, para a vitalidade dos órgãos sexuais masculinos, uma série de coisas que o sono é essencial. Então, se a pessoa tem síndrome da apneia ou hipopneia obstrutiva do sono, o que é que acontece? Quando ela está entrando no sono REM, sono não REM, sono REM, há uma queda da língua, uma obstrução de via aérea que impede o fluxo do ar. Então, as trocas gasosas dessa pessoa ficam deficientes. O que é que acontece? Acontece uma acidose respiratória. Por quê? O aumento do gás carbônico dentro dos pulmões, porque não está entrando oxigênio, nem está saindo gás carbônico. Isso aumenta o gás carbônico dentro dos pulmões, e esse gás carbônico, junto com o bicarbonato de sódio que tem no sangue, vai fazer uma acidose, vira um ácido carbônico, certo? E isso gera uma acidose sanguínea. E também a pessoa fica com deficiência de oxigenação dos tecidos. E aí o corpo reage despertando. O cérebro desperta a pessoa com a descarga de adrenalina e também de ACTH, que vai estimular as glândulas suprarrenais a produzirem cortisol. Tudo isso para que a pessoa desperte, para que recupere seu tônus da via aérea e respire, porque essa pessoa está sem oxigênio. Então é comum essas pessoas terem vários despertares, um sono fragmentado, não passa pelos estágios do sono. E aí a produção hormonal fica deficiente, a higiene do sono fica deficiente, a vascularização, a vitalidade de tecidos como os órgãos genitais fica deficiente. Então essa pessoa fica com favorecimento a doenças cardiovasculares, como arritmias cardíacas, por conta dessa descarga de adrenalina e cortisol o tempo todo. Aí aumenta a frequência cardíaca, força de contração cardíaca, a contração das artérias. Tudo isso gera também estresse oxidativo, então aumenta radicais livres que podem gerar danos nos tecidos, né? Como, por exemplo, danos em artérias, danos em receptores. E também pode aumentar inflamação corporal por conta do aumento da acidose no sangue, gera inflamação corporal que pode prejudicar os receptores. Então essa pessoa está mais predisposta a ter pré-diabetes, diabetes, doenças cardiovasculares como arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, doenças renais, porque essa baixa oxigenação, esse aumento da contração cardíaca, da força de contração cardíaca, esse aumento da contração das artérias, da força de contração cardíaca, dessas arritmias cardíacas, pode, vez ou outra, prejudicar a perfusão nos rins, pode causar problemas neurológicos, né? A pessoa fica mais esquecida, com dificuldade de foco, de concentração, com sonolência diurna, porque não teve um sono reparador. Então não é algo que a gente deve passar batido. Cerca de 30 a 35% das pessoas adultas hoje têm síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, e esse é um problema que pode gerar problemas de ereção, tá? Não somente ereção, como desejo sexual, porque a testosterona está sendo produzida no sono, vários neurotransmissores, como a própria dopamina, são regulados durante o sono. Então, se seu marido ronca, tem gados noturnos, sonolência diurna, é importante fazer uma polissonografia, que é um exame
que vai avaliar como é que está o sono. É normal a gente ter até 5 apneias durante 1 hora de sono. Se esse valor tiver mais do que 5, essa pessoa já enquadra numa apneia obstrutiva do sono. Aí você tem que saber se é leve, moderada ou severa e quais os tratamentos, que podem ser desde aparelhos intraorais até dispositivos como o CPAP, que são fluxo contínuo de oxigênio para impedir a obstrução de via aérea. Mas você pode associar isso com fonoaudiologia, perda de gordura, exercício físico, né? As posições para dormir, tudo isso vai influenciar na melhora desses sintomas. Então, o sono pode atrapalhar a produção de hormônios. Então, a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono também. Consumo excessivo de álcool. O álcool, né? Inicialmente, a pessoa ele inibe um córtex que a gente chama pré-frontal, que está aqui no sistema nervoso central, aqui na frente. Mas lateral para frente, e esse córtex pré-frontal, ele é responsável pelos nossos comportamentos sociais. Então ele inibe a gente para fazer o que a gente não acha correto, né? Para ter mais consciência do que a gente está fazendo, ser mais racional, é o que diferencia a gente de animais irracionais, tá? Em situações do álcool, o álcool inibe esse córtex pré-frontal, é por isso que a pessoa fica mais desinibida e acaba fazendo besteira, entendeu? Age como um adolescente, porque no adolescente esse córtex pré-frontal não está tão desenvolvido. E aí, isso faz com que ela ache que está mais fácil para paquerar alguma pessoa, que está mais, digamos, desinibida para uma relação sexual. Mas isso é de atitude, não do ponto de vista fisiológico. Porque, fisiologicamente, essa pessoa pode ter dificuldade em sustentar uma ereção, porque justamente o álcool também é inibitório. Então, ele age no sistema que a gente chama de GABA. Então, ele inibe. Isso pode fazer com que a pessoa tenha dificuldade de manter uma ereção, certo? E a dopamina é uma dopamina que é liberada por conta do consumo do álcool, né? E essa dopamina faz com que a pessoa também tenha aquela questão de busca pelo prazer sexual. Mas o corpo não responde, né? Porque também o álcool, quando ele está sendo metabolizado, ele vai fazer o quê? Ele aumenta o acetaldeído, que é tóxico, libera radicais livres, aumenta a acidose sanguínea, que vai impedir questões de vasodilatação periférica, vai fazer com que o seu corpo trabalhe em busca de eliminar esse álcool. Então você pode também reduzir a glicose sanguínea e você pode aumentar a produção de estradiol, certo? O estradiol é o hormônio feminino, o estrogênio. E a longo prazo, esse consumo crônico de álcool vai fazer o quê? Uma elevação do estradiol. O estradiol age no hipotálamo, o hipotálamo reduz a liberação do FSH e do LH, porque tem um aumento de estradiol. Isso acaba, a médio e longo prazo, reduzindo a produção de testosterona e reduzindo a funcionalidade dos órgãos sexuais por conta dessa questão. Mas também ele piora a resistência insulínica. Então, a pessoa pode, a médio e longo prazo, aumentar a produção de tecido gorduroso, né? Uma dificuldade de perda de peso, ginecomastia pelo excesso de estradiol. E isso também gera problemas de autoestima. E esse excesso de tecido gorduroso aumenta ainda mais a aromatase, que é uma enzima que converte testosterona em estradiol. E a longo prazo, esse efeito é de cascata, né? Porque aumenta o estradiol chega no hipotálamo, o hipotálamo diminui a liberação do FSH e do LH, menos testosterona. A testosterona que é produzida sofre aromatase, né? Pelo tecido gorduroso, que vai aumentar o estradiol e é um efeito crônico, tá? Então, o álcool a médio e longo prazo pode reduzir a potência sexual dessa pessoa. Tabagismo, fumar. Fumar faz com que haja danos nas artérias. Então, o cigarro gera estresse oxidativo e inflamação corporal, que gera danos nas artérias, dano endotelial, e vai substituir as artérias por tecido de cicatriz, que são fibroses. Então, a médio prazo, a vascularização fica deficiente, inclusive das artérias penianas, que são as artérias que têm um calibre menor, certo? 1 a 2 milímetros. Pra você ter ideia, a artéria peniana tem um calibre menor até do que as artérias coronarianas, que são do coração. Botei do lado errado, porque eu tô vendo no vídeo. Do lado esquerdo, que são as artérias do coração. Então, uma impotência sexual pode ser até um prenúncio de um problema cardiovascular futuro. Se a pessoa tem um problema de vascularização peniana, no futuro ela pode ter algum problema cardiovascular também, porque isso é um prenúncio. Além do mais, o tabagismo aumenta a pressão arterial. Então, logo depois de você fumar, sua pressão fica mais alta. Gera dependência química e também a liberação de dopamina momentânea, e tudo isso faz com que a pessoa fique menos disposta a outras atividades, tá? Então, nós já falamos de fatores hormonais, endócrino-metabólicos, comportamentais, né? Além dos comportamentais, vamos enfatizar mais o consumo de pornografia.
Quando você consome pornografia e se masturba, você fica viciado, né, em uma determinada masturbação e fica assistindo desempenhos sexuais estratosféricos que muitas vezes não condizem com a realidade. E muitas vezes, esses desempenhos sexuais põem até em dúvida a questão de até onde pode ir essa fantasia do ponto de vista ético, né? Porque você deixa a imaginação e esses desempenhos levar a caminhos que não são tão éticos, digamos assim, se é que vocês me entendem, né? As fantasias que são elaboradas muitas vezes nessas pornografias. E aí, o vício em pornografia faz com que você se masturbe diariamente, 1 a 2 vezes por dia, ou até com uma certa frequência, e aí você se torna menos disposto aos estímulos do toque físico, você acha mais sem graça, por exemplo, o prazer com a parceira, você fica preferindo o estímulo sozinho, junto com a sua imaginação, né, do que com a sua parceira. Então, o consumo de pornografia libera dopamina de forma mais fácil, com menos esforço, e você já tem a prática que vai te gerar um prazer. E isso faz com que você tenha menos relações sociais. A masturbação pode ser benéfica do ponto de vista do autoconhecimento, do prazer que você tem, mas o excesso e o consumo de pornografia pode não ser benéfico. Então, se você gosta de se masturbar, prefira utilizar a sua imaginação. Prefiro utilizar situações que você viveu que te geraram prazer do que o consumo de pornografia, tá certo? Um consumo de pornografia esporádico para um estímulo, tudo bem. Mas isso ser crônico, isso ser o seu dia a dia e reger as suas práticas, né, os seus desejos, isso não é saudável, tá? O excesso de dopamina barata, como por exemplo, redes sociais, jogos, tudo isso pode fazer com que você também esteja menos disposto às atividades sexuais, tá? Agora vamos falar sobre medicamentos. Existem alguns medicamentos que também podem fazer com que o homem tenha menos desejo sexual ou busque menos sua parceira ou seu parceiro. Entre os medicamentos tem os antidepressivos. Antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O que é que esses antidepressivos fazem? Eles inibem a recaptação de serotonina, ou seja, a serotonina fica mais disponível nas fendas pré-sinápticas dos neurônios. Então, por exemplo, tem um neurônio pós-sináptico e um pré-sináptico. Para gerar alguns efeitos de felicidade, de bem-estar, de prazer, de menos medo, de menos ansiedade, você libera serotonina aqui e esse neurônio capta. Quando a pessoa está com baixa de serotonina, o que é que os antidepressivos fazem? Quando esse neurônio captou a serotonina, que ainda tem serotonina aqui, esse outro neurônio vai recaptar. Então, os antidepressivos inibem essa recaptação, então faz com que haja mais serotonina aqui. O problema é que a serotonina ela pode inibir a dopamina. Então, muita serotonina, então o antidepressivo, quando ele está em uso já crônico, pode inibir a dopamina. E aí, o dopamina é a questão da excitação, do prazer sexual, do melhor desempenho. Então, isso pode reduzir a dopamina, que vai reduzir o desejo sexual a médio e longo prazo. Lembrando que não são todos os antidepressivos. E aí, tem muitos antidepressivos que têm menos esse efeito. Então, quando você leva isso para o médico que está tratando a sua ansiedade, sua depressão, ele pode fazer substituições, inclusive associações para para gerarem uma contrapartida a esse efeito colateral, tá certo? Então, alguns antidepressivos podem fazer isso também, como eu já tinha falado dos antipsicóticos, que aumentam a prolactina. Medicamentos para pressão arterial, como por exemplo, diuréticos como hidroclorotiazida, os tiazídicos, e também beta-bloqueadores, eles podem gerar como efeito secundário, não é tão comum, mas podem gerar uma redução da vascularização peniana, porque o beta-bloqueador é o que? Ele bloqueia receptores de adrenalina, né? E aí, quando ele bloqueia receptores de adrenalina, a adrenalina é essencial para a ereção. Se você tem bloqueio desses receptores, a pessoa pode ter mais dificuldade de ereção, tá? Então tem beta-bloqueadores que são cardioseletivos, que podem ser mais utilizados em situações como essa, e tem beta-bloqueadores que são utilizados para outras situações, inclusive para transtornos da tireoide, tá? Então, avaliar esses medicamentos, que pode você fazer um remanejamento de medicamentos, escolhas que tenham o mesmo efeito, mas que sejam mais direcionados. E também os tiazídicos, que podem reduzir a vascularização peniana em algumas pessoas, tá? Além do mais, alguns medicamentos são utilizados para hiperplasia prostática ou também para alopécia, né, que são, por exemplo, finasterida e dutasterida, eles inibem a conversão, né, da testosterona em dihidrotestosterona, através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. E aí fica menos
a atividade dessa ditestosterona em alguns tecidos. E aí pode gerar menos desejo. Não é tão comum isso acontecer, a porcentagem é muito baixa das pessoas e muitas vezes você utiliza esses medicamentos controlando a quantidade de hidrotestosterona, deixando na faixa de normalidade. Você só utiliza para inibir o excesso que está gerando as consequências, como a alopécia ou como a hiperplasia prostática, tá certo? Além disso, gente, fatores psicológicos e emocionais também podem contribuir. Então, entre os fatores psicológicos e emocionais, nós temos estresse e ansiedade. O estresse e a ansiedade vai aumentar a liberação de cortisol e de adrenalina. Tudo isso faz com que haja uma inibição da liberação do GNRH pelo hipotálamo. Então, o cortisol elevado, né, faz com que o hipotálamo iniba a liberação do GNRH. Se tem menos GNRH, vai ter menos LH e FSH e acaba tendo menos testosterona, tá? Então, estresse e ansiedade também podem contribuir para isso. Além do mais, o estresse e a ansiedade também podem baixar a produção de dopamina, que é responsável pelos prazeres, pela excitação sexual, por tudo isso, tá? Outros problemas, gente, relacionados a isso, são questões que podem estar relacionadas a má higiene, né? Então, um dos parceiros não tem uma higiene adequada, a falta de conexão, de contato físico, de carinho, né? Uma conexão que gere, que resgate o desejo, que resgate a paixão, isso também pode estar enfatizado, né? Mas basicamente esses são os fatores biológicos que eu trouxe para vocês, que vocês podem buscar ajuda no caso que vocês estejam percebendo isso nos parceiros de vocês, tá certo, gente? E lembrando, não fique se culpando, sempre botando como o pivô do problema dos outros. Eu trouxe para vocês que muitas vezes o alvo desse vídeo foi trazer o descontentamento da parceria, né, dessa pessoa que não procura, para que essa parceria possa sugerir um tratamento. Porque muitas vezes essa pessoa, como não está tendo desejo, ela não está procurando. E aí muitas vezes ela nem percebe. Só quem vai perceber é a parceria. Isso pode gerar problemas conjugais, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, tá? Se gostou desse vídeo, curte, se inscreve para não perder mais nada e até o próximo vídeo.